Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Logicamente. Embora humanos e chimpanzés compartilhem cerca de 98% do DNA, essa similaridade é superficial e reside principalmente nas regiões não codificantes. Diferenças significativas emergem em como os genes são ativados e regulados. Por exemplo, o DNA humano possui elementos regulatórios únicos que suprimem certos genes que, nos chimpanzés, permitem a alta variabilidade genética, essencial para sua adaptação ambiental rápida. Essa regulação é mais rígida em humanos, moldando processos exclusivos de desenvolvimento cerebral e cultural. Adicionalmente, estudos mostram que chimpanzés apresentam maior variabilidade genética dentro de uma única colônia do que toda a espécie humana. Isso contradiz a ideia de que ambos partilhem uma linhagem recente, pois espécies mais próximas esperariam compartilhar padrões de diversidade genética semelhantes. Críticos do darwinismo apontam que características genéticas como a fusão cromossômica observada no cromossomo 2 humano não representam evidências claras de ancestralidade comum. Muitos argumentam que pseudogêneses considerados DNA lixo em humanos têm funções específicas, desafiando suposições de que são traços vestigiais herdados de um ancestral comum. Pesquisadores como Carolina Marchetto, do Instituto Salk, sugerem que a evolução humana desacelerou devido à adaptação cultural, reduzindo a dependência de mudanças genéticas rápidas. Isso destaca um abismo entre humanos e primatas, cuja sobrevivência depende fortemente de mutações genéticas e da seleção natural. Percebemos que a argumentação contra a ideia de que humanos evoluíram a partir de macacos pode ser construída com bases em diferenças genéticas, funcionais, morfológicas e no impacto cultural e filosófico da narrativa evolucionista. Então, embarque comigo numa argumentação complexa que anula as premissas fundamentais que sustentam a ideia de ancestralidade comum. E para esclarecer, embora exista uma similaridade de aproximadamente 98% entre o DNA humano e dos chimpanzés, essa comparação ignora as diferenças estruturais e regulatórias críticas no genoma. Os genes humanos possuem sistemas regulatórios únicos que controlam processos cruciais no desenvolvimento cerebral e cognitivo, ausente em primatas. A presença de genes exclusivos como o ARH-GAP11B, essencial para o aumento do córtex cerebral humano, não encontra equivalente nos chimpanzés. A diversidade genética entre humanos é muito menor do que entre populações de chimpanzés. Isso contraria a teoria da ancestralidade comum, pois sugere que os humanos seguiram um caminho evolutivo distinto, não compartilhando o mesmo padrão de variação genética esperada em espécies próximas. A regulação epigenética em humanos afeta expressões gênicas relacionadas à memória, cognição e comportamento social de forma única, indicando uma evolução paralela e não compartilhada com primatas. Genes anteriormente considerados lixo revelaram-se funcionais em humanos, enquanto desempenham papéis diferentes ou inexistentes em primatas. Isso desafia a ideia de ancestralidade compartilhada através de herança genômica vestigial. O registro fóssil não apresenta uma sequência clara e ininterrupta que mostre a transição gradual de macacos para humanos. Muitos fósseis tidos como ancestrais humanos, como o Australopithecus afarensis lucy, mostram características mais próximas de primatas arbóreos do que de hominídeos bípedes modernos. O fóssil Ardipithecus aramidrius, frequentemente citado como um elo perdido, possui características ambíguas que sugerem um estilo de vida diferente tanto dos humanos quanto dos macacos atuais. A diferença no volume e na conectividade neural entre humanos e primatas é tão significativa que desafia explicações baseadas em evolução gradual. O cérebro humano, com seu neocórtex altamente desenvolvido e qualitativamente diferente, especialmente em áreas relacionadas à linguagem e à criatividade, são incríveis.
A locomoção bípede dos humanos apresenta diferenças anatômicas que não possuem correspondência gradual nos fósseis primitivos. A estrutura do pé, pelve e coluna vertebral humanas é otimizada para caminhada ereta, enquanto os primatas têm adaptações para a vida em árvores. Por outro lado, a linguagem, a autoconsciência e a moralidade são capacidades exclusivamente humanas, que não possuem equivalentes funcionais em primatas. Essas características desafiam explicações evolucionárias, já que sua complexidade não pode ser reduzida a adaptações genéticas. Biólogos críticos como Michael Behe argumentam que sistemas complexos como relacionados à cognição humana são exemplos de complexidade irredutíveis, inviáveis de terem evoluído por mutações aleatórias e seleção natural. Alguns cientistas sugerem que humanos e primatas seguiram trajetórias evolutivas separadas desde o início, baseadas em seus próprios conjuntos de pressões ambientais e genéticas. Pesquisadores de todo o mundo, e principalmente os alinhados ao designer inteligente, argumentam que as diferenças genéticas e funcionais são melhor explicadas como resultado de um projeto intencional, não de processos aleatórios. As diferenças genéticas, funcionais, morfológicas e cognitivas entre humanos e primatas anulam a narrativa evolucionária tradicional. O registro fóssil fragmentado, as lacunas genômicas e as características humanas exclusivas sugerem que não descendemos de macacos e nem compartilhamos parentescos próximos. As diferenças biológicas e funcionais entre humanos e primatas apontam mais para caminhos evolutivos paralelos do que para uma ancestralidade compartilhada recente. Argumentos críticos sugerem que a narrativa da ancestralidade comum simplifica processos biológicos complexos, e muitos pesquisadores continuam a explorar explicações alternativas para a origem humana que respeitam essas diferenças. E se você seguiu até aqui, siga o canal Lógica na Mente.